Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História e em nome da Secretaria da Educação, todos bem-vindos para mais uma aula de História. Vamos fechar agora aí esse tema de Império Romano, já desagregação na aula passada. Pô, professor, perdi. Galerinha do sexto ano, volta lá, ficou muito bacana nós trabalharmos no processo de ruralização. Antes eu vou colocar para vocês aqui dois recados muito importantes. Lembram daquele link de presença que tínhamos antigamente? Não tem mais. Agora é a atividade obrigatória que dá presente de vocês. Por isso, façam as atividades, que é muito importante, ok? Você assiste as aulas pela televisão, você pega o material impresso do colégio. Pô, cara, eu não tenho outra palavra que dizer. Parabéns, está estudando. Mas quem pode, quem tem condições, quem tem acesso tecnológico, fazer um convite para vocês, venham conhecer o projeto, venham conhecer o mundo digital aí, o Aula Paraná, um sistema do Classroom, e inclusive conversando com algumas mães, meu filho acabou migrando aos pouquinhos, foi se familiarizando, agora só está no Classroom. Pode acontecer também. Não se preocupe, não vai perder suas notas do impresso não, tudo bem? Partiu? É o seguinte, sem mais delongas, dobrem suas mangas e apertem os cintos, segurem assim na poltrona, vamos para mais uma aula, bom estudo para todos nós, embarque nessa aí. Os objetivos da nossa aula são identificar as principais características que marcaram os primeiros tempos da religião cristã. Galerinha, eu trouxe cada imagem sobre a história da religião cristã. Próximo, apontar os motivos das perseguições, os cristãos vão ser perseguidos no Império Romano, né, e as execuções dos primeiros cristãos. Próximo, reconhecer a expansão do cristianismo durante o Império Romano. E aí que a aula passada vocês estudaram, quem perdeu volta lá, processo de ruralização, então nós brincamos ainda, né, num termo mais sociológico possível, um verdadeiro fenômeno social, porque nós falamos muito nos dias atuais de pessoas que saem da cidade, ao contrário, né? Saem do campo para morar na cidade. É um problema, inclusive, que o campo enfrenta nos dias atuais. Enfim, a desertificação, eu ia falar, mas na verdade é a falta de pessoas que pode interferir na mão de obra, na continuidade da família, enfim, na presença do povoado, né? Do espaço, povoar o espaço rural. É um problema atual, muito enfrentado no Brasil, por causa de todo um processo que se passou no século XX inteiro, né? Eu tinha uns estudos bem bacanas, peguei IBGE na década de 50, bem ali no, como diz o outro, entrando o JK na década de 56, 58, é o momento que o Brasil tinha conseguido essa estatística impressionante de chegar a 50% no campo e 50% na área da cidade, no espaço urbano. Olha que interessante, nós já tivemos isso, e curiosamente, né? Ou, enfim, e, ironicamente, na década de 50, 50% para cada lado, né? E depois, continua-se o processo de urbanização, as pessoas saindo do campo, e é muito comum nas nossas famílias, né, quando nós comenta, minha avó morava no sítio, minha mãe ainda nasceu ainda no sítio, mas hoje nós somos, enfim, pessoas que moram na cidade. Por quê? Porque passamos esse processo de urbanização, historicamente o Brasil passou esse processo. O que nós vimos no processo de ruralização lá no Império Romano foi o contrário. As pessoas saindo da cidade em busca de proteção, em busca de trabalho na ruralização, no espaço rural. Por isso que é uma ruralização. É um fenômeno. Eu não conheço em outro momento da história que aconteceu uma coisa como essa. Muito interessante. A aula de hoje. Catacumbas romanas, ascensão do cristianismo, perseguição e a expansão do cristianismo no Império. A gente sempre começa a nossa discussão fazendo a problematização da nossa aula. Agora vocês são os historiadores ativos da nossa aula, olhos atentos, ajudem aí, vamos lá. Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Professor, não sei não, mas deve ter uns morcegos aí, né? É o Bate-Caverna? Não, não é. Para, professor, tá bom, parei. Tá bom, e aí, professor, que mais? Bora. Pedras, né, professor? Tá, túnel, ok, boa. Será que tem mais alguma ou vou estragar? Opa, tem mais uma. Volta aqui. Tem energia, né? Tem eletricidade. É um bunker? Não, não é a Segunda Guerra ainda não, calma aí. Que mais? E o que são esses compartilhamentos laterais? O que vocês acham, hein, galerinha? O que colocavam, será aí? E é grande, hein? Olha mais, numa visão mais de profundidade, olha a luzinha lá onde vai. O tamanho desse túnel. Pensa. Agora vamos para a próxima. Algumas bem ornamentadas, inclusive. Né? Subsolos. Dá para
ter uma ideia que são locais assim, muito escuros, né? Precisa de iluminação, e pelo tipo de construções, olha que curiosidade, tem os mesmos espaços laterais. Alguém já viu alguma coisa parecida nos dias de hoje? Já foi a algum lugar que é parecido? Professor, não parece cemitério isso aí? Que tem aqueles locais onde colocam as covas, assim, né? Como se fosse para colocar ali o caixão. Boa. E aí? As duas imagens são chamadas de catacumbas. Então, as catacumbas surgiram ainda no Império Romano, não tinha nada a ver com a religião cristã, mas já vamos relacionar ao tema. Ela surgiu por causa do tamanho da população do Império Romano mesmo, né? Mais de 1 milhão de pessoas só na capital, pensa, 1 milhão, faltou-se espaço no cemitério para ser enterrados, seus mortos, enfim. E uma das soluções foi, embaixo da cidade de Roma, olha que coisa impressionante, são túneis escavados embaixo, e com verdadeiras galerias, espaço onde eram colocados, né, os caixões, os corpos, né, onde eles eram enterrados. Né, ou seja, onde eram velados e tudo mais. Então era uma das alternativas que o Império Romano encontrou, chamadas catacumbas. Como é um local assim, inclusive como o senhor Roberto já explicou, né, as catacumbas são subterrâneas, são locais assim muito secretos, discretos, vamos falar, secreto não é, né? Discretos e tudo mais. A catacumba acabou se tornando um local de encontro dos primeiros cristãos, quando era proibido ser cristão no Império Romano. Nós vamos estudar na aula de hoje, inclusive, que o Império Romano passou a um processo, os 2 séculos, né, de perseguição, século II e século III, de perseguições contra os primeiros cristãos, chamados também de cristãos primitivos. Né? Esses cristãos, para não serem encontrados, para não serem presos, para poderem professar a sua fé, falar sobre Jesus Cristo de uma maneira mais aberta, se encontravam nessas catacumbas. Por isso que nós falamos que são chamadas catacumbas romanas cristãs, porque muitas obras de arte relacionadas a Jesus Cristo, a Maria, algumas imagens deles, inclusive um peixe, o símbolo de um peixe, que em grego significa ictios, e que a palavra ictios lembra um pouco, se assemelha com o nome de Jesus, de Cristo, né? De Cristo, ictios, Cristo. E por causa disso, acabou se tornando o peixe um símbolo. Eu até imaginava que era por causa daquela passagem bíblica, né? Da multiplicação dos pães e peixes, mas não, é por causa do nome grego mesmo. A palavra peixe em grego, ictios, lembra um pouco o nome, né? Enfim, do principal responsável, o principal nome do cristianismo. Vamos lá? Essas obras de arte, dessas pinturas que eu vou mostrar para vocês, nós usamos o termo de paleocristã, ou paleocristianismo, as primeiras obras, normalmente afrescos, pinturas nas cavernas. Aqui eu estou mostrando para vocês uma raridade, galera. Ela fica numa catacumba de Priscila, ok? Ficava no Império Romano, é uma catacumba romana, e ela é considerada uma das imagens mais antigas de Maria, segurando o menino Jesus. Não sei se vocês conseguem imaginar aqui a mulher, né, Maria, aqui o menino Jesus, a criança. Não posso garantir se é José aqui do lado ou uma outra mulher, não tenho certeza, tá bom, pessoal? Mas eu estou só deduzindo pela própria imagem. Mas a Maria e Jesus Cristo, realmente, o menino Jesus, é considerado uma das obras mais antigas, século II, hein? Dois séculos após vamos dizer assim, o nascimento de Cristo. A partir do século III, o Império Romano entra numa crise prolongada, vocês já estudaram sobre isso, né? E a religião oficial e o culto ao imperador já não trazia muito conforto espiritual. É bem aí que surgiu a consolidação do cristianismo. Chega, né, vamos aí, uma imagem de uma outra ideia, aos 30 anos, Jesus Cristo dizendo ser o Messias, passa a percorrer várias regiões. Ele nasceu ali na região de Belém, era uma província, né, do Império Romano, ficava na Judéia. Eu até fui tirar essa curiosidade, mas o que é? É uma província dominada? Como é que é essa história? Até 60 depois de Cristo, na verdade, era como se fosse uma província judaica com uma certa autonomia, inclusive tinha um rei judeu, que era Herodes, né, que é o famoso Herodes aí das passagens bíblicas do nascimento de Jesus Cristo. Logo após a década de 60 depois de Cristo, começa toda uma situação de conflito com os judeus que continuaram descontentes com a força do Império Romano e as cobranças de impostos, tributos, né, a falta de liberdade, etc., e entraram em conflito, que terminou inclusive com o imperador Tito e suas legiões invadindo Jerusalém, expulsando os judeus da região. Nós vamos falar aí que uma situação assim de eles terem que migrar para outras regiões
para uma questão de segurança, de questão de vida, né? E ali, a partir da década de 60, a região de Jerusalém passa a integrar formalmente o Império Romano, agora sim como uma província dominada sem nenhum tipo de autonomia no local. Assim, realmente era um prefeito da região do Império Romano que era enviado para governar, um prefeito romano. Então é interessante nós entendermos a situação diplomáticas, né, com os povos dominados, os judeus inclusive que estavam dominados, conquistados, e é nesse contexto que Jesus Cristo nasce na região de Belém. Bom, com isso, conseguiu um grande número de seguidores, quando ele falava, né, que ele era o Messias, quando ele falava que não eram para se preocupar com a desigualdade do Império Romano, né, quando ele prometia, inclusive, uma espécie de uma vida após a morte, que nós podemos usar o termo aqui de paraíso, muito importante frisar isso, aos justos, né, a chamada vida eterna, dizendo, inclusive, que o Império Romano seria uma situação temporária, não se preocupem, vocês estão sofrendo aqui, mas isso daqui, inclusive, com fortes críticas contra o próprio imperador, né? Não, culto ao imperador, isso aí é, como dizer, são situações até negativas que eles criticavam, e nós podemos pegar várias passagens bíblicas, por exemplo, né, o famoso momento das cobranças, o momento da cobrança dos impostos, quando chegam a Jesus, né, Jesus, o que nós fazemos? Chegou o romano ali, o cobrador, ué, o que tem nessa moeda? É a figura do César, então dê para eles. Não tem? Então, você sente a forte crítica colocada nessa situação, em uma religião falando em humildade, né, se desapegar à ideia, né, do mundo material e pregando um mundo justo, né, uma vida após a morte aos justos, que aí nós podemos usar o termo de paraíso. Com isso, ele consegue um grande seguidor, um número enorme de seguidores, os primeiros cristãos, né? Em suas pregações, ele adorava só um Deus, então é um monoteísmo. Também dá problemas com a religião romana, porque acreditava no politeísmo, né? Inclusive, as práticas violentas utilizadas pelo Império, Jesus Cristo se posicionava sempre contrário a essas situações de domínio do Império Romano. Aqui uma outra pintura fantástica, galera. Ela é do século IV, ela é uma catacumba de Roma. Foi encontrada uma pintura de Jesus Cristo, aqui com a auréola até, né, em torno da sua cabeça, já com uma imagem mais cabeludo, né, galera? Aqui está aqui, ó, a barbinha dele. Interessante. Essa imagem assim, achei interessante. Essa representação que eu fiquei assim, nossa, a galerinha da sessão tem que ver essa imagem. Ela é do século III, é uma pintura de catacumba de Jesus Cristo, aqui representado como, né, o bom pastor, né, por causa de uma passagem bíblica, né, dos pastores, os fiéis como ovelhas que devem ser protegidas e tudo mais. E Jesus Cristo assim mais jovem, né, cabelo assim mais moreno, a sua pele morena, né? Olha que interessante essa imagem de Jesus Cristo. Achei muito interessante. Interessante, muda, inclusive, bem depois, na Idade Média, que o Jesus vencedor, né, com uma posição positiva, uma imagem de Jesus Cristo como um bom pastor, somente na Idade Média, somente há 1000 anos atrás, que passa a ter uma conotação mais ligada a sofrimento, contexto da época medieval, né? Pestes, problemas de alimentação, enfim, um contexto de insegurança que marcou muito a Idade Média na Europa e há 1000 anos atrás que passa a estar mais relacionado à dor. Já é uma imagem de Jesus Cristo crucificado na cruz, com uma imagem de sofrimento, de dor, morreu por nós. É uma outra forma de representar Jesus Cristo. E as primeiras imagens, isso que me chamou muita atenção para montar essa aula para vocês, é que nós temos uma imagem de Jesus mas jovem, né, forte, ligado mais a um lado de positividade. Porque a crise romana do século III influenciou na consolidação e expansão do cristianismo em todo o Império? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei? Vamos juntos? Para muitos romanos empobrecidos, em consequência da crise, a religião oficial e o culto ao imperador já não traziam tanta esperança de dias melhores, até porque aquele contexto de crise. Então passaram a buscar conforto em outros momentos, em outras religiões. E é justamente nesse momento que o cristianismo vem para dar esse conforto espiritual. Imagine você, no século III, enfrentando um problema de crise gigante dentro do Império Romano. Chega um jovem, um cristão, e fala assim, calma, menino, nós vamos, se acalme porque essa situação é momentânea, o que importa é lá em cima. Claro que as pessoas vão começar a seguir, né, as religiões. E começa o cristianismo a se consolidar de uma maneira impressionante dentro do Império Romano, principalmente após o século III. Conforme o cristianismo se expandia, as autoridades romanas passam a perseguir, então começa um processo de perseguição. Né? Principalmente por causa que o cristianismo pregava uma forte crítica contra o Império Romano, e um dos motivos, e porque eles também são monoteístas, e a religião oficial é o culto ao imperador e também ao panteão de Roma. A perseguição aos cristãos aconteceu por mais de 2 séculos, coloca os séculos II e III, que foi o auge das perseguições, situações de quase genocídios, assim. Jogavam cristãos em arenas para os animais comer, para serem devorados pelos animais, por tigres, leões, ursos. Não só criminosos, colocavam criminosos junto com cristãos. Só que daí acabava que aumentava mais ainda o interesse dos romanos. Quando ele via aquele cristão sendo devorado por um urso, feliz da vida, com aquele sorriso assim, mas quem que é esse tal de Jesus Cristo? Que o cara ali está morrendo ali, ó, o urso ó, devorando a perna dele, como diz o outro, e o cara está de boa ali, ó. Olha só, feliz da vida. Quem é esse Jesus Cristo aí? Quem que é essas ideias do cristianismo que deixa um cara tão tranquilo para enfrentar um leão? Ah, não, eu quero saber quem é esse cara. E começava a aumentar mais ainda a curiosidade. Quantos mais cristãos acabavam morrendo, executados nas arenas? Quantos morreram? Enfim, né, executados dentro das arenas. E o Coliseu, por exemplo, vocês já conhecem o Coliseu, né, o famoso anfiteatro de Roma. Aqui uma outra pintura, ó, isso é uma representação bem posterior, né? Mas representando, né, um momento de um cristão que vai prestes a ser devorado, como diz o outro. E aí, tem uma situação que aconteceu em 64, coloca-se que foi o imperador Nero que botou fogo em Roma, mas, cara, em geral, nós não temos nenhuma documentação que comprove-se isso. Mas, na época, o Nero, o imperador, culpou os cristãos pelo incêndio. E foi um incêndio assim que pegou muito forte a capital. E muitos cristãos foram executados em 64, como mostra essa representação, a pintura bem depois. E eles foram ateados fogo, hein? Olha só que situação. Apesar das perseguições, o cristianismo aumentava quanto mais passava-se o tempo, né? Se no início, com mais os pobres, os que mais sofriam, com o tempo, ricos, homens, mulheres, não importa se era escravizado, quem fosse, todo mundo estava ouvindo, aumentava e acabava se convertendo ou seguindo a fé cristã. Inicialmente, os imperadores, né, intensificavam as perseguições, e daí acontece que em 313 o imperador Constantino resolve fazer o seguinte, olha, já que perseguir não resolve, vamos então, e inclusive ele precisava de cristãos para ajudá-lo ali, para proteger o império, ele assinou o Edito de Milão, proibindo a perseguição de cristãos e inclusive dando culto e liberdade aos cristãos, dizendo que não ia mais persegui-los com o Edito de Milão. Aí o cristianismo não teve êxito duradouro na Palestina, curioso, né? Nasceu na Palestina, mas não foi lá que se consolidou, né? Mas o Paulo, os primeiros cristãos, chegou a ir na Síria, na Grécia, na cidade de Roma, né? Inclusive ele vai ser executado em Roma, por como ele tinha cidadania. Ele não foi preso em Roma, mas ele pediu para ser julgado na cidade de Roma, né? Por ser cristão. Ele foi um dos primeiros cristãos a serem mortos por ser cristão. Interessante isso, né? No Império Romano. Ok? Porque essas pessoas se convertiam ao cristianismo, como nós falamos, um momento de uma religião que dá uma nova esperança, uma vida melhor, né? Falando de um reino de Deus, lá sim permanente, e mostrando, né, os primeiros cristãos dizendo que o Império Romano, todos os problemas, o caos, dizendo que olha, isso aqui é provisório, mas lá em cima é permanente. Tudo isso, um mundo de justiça, falando do paraíso, né, uma religião de explorados que acreditavam numa grande revolução, num mundo de justiça, no paraíso da terra, como diz o professor Funari aqui. Vamos fazer juntos esse quiz?
Nome do local secreto onde os primeiros cristãos se encontravam. Letra A, catapultas. Não faça isso. Letra B, catacumbas. C, igrejas. Letra D, edifícios. Letra A, B, C ou D? Muito bem, vocês colocaram essa, né? Catacumbas. Lembrando que as catapultas são as máquinas de guerra, né? Pelo amor de Deus. Mas foi boa, boa, professor, boa. E aí, fechou? Cristianismo. Próxima aula, povos germanos. Vamos começar a conhecer um pouco aí dos povos vizinhos do Império Romano. Só agradecimento a todos vocês, como sempre. Foco nos estudos, galerinha do sexto ano. Força, fé no coração. Até a próxima, valeu!